Lista 6, exercício 5. Um capacitor de 10 microfarads está conectado em série com um amperímetro e uma fonte de tensão de 142 volts, de pico e 60 Hz de frequência. Qual é o valor eficaz da corrente que o amperímetro está marcando? Bem, vamos lá. Esse é o circuito que nós temos. É uma fonte que oscila no tempo, certo? Em 60 Hz e com a tensão máxima, né, com a FEM máxima, 142 volts. Ela está ligada a um capacitor e um amperímetro marcando a corrente do circuito, uma corrente em corrente alternada. Ele quer saber qual é o valor que o amperímetro marca, certo? Bem, vamos entender primeiro o processo do circuito. O circuito tem a nossa reatância capacitiva, como 1 sobre ω/C, e a reatância capacitiva é a própria impedância do circuito, porque a gente não tem nem resistor nem indutor no circuito. Como não só tem a capacitância, só tem o capacitor, a reatância capacitiva é igual à própria impedância do circuito. Bem, dessa forma a gente tem condição de caracterizar o circuito como um todo, em primeiro caracterizando a frequência angular de oscilação, que é 2π vezes f, que é 60 Hz, consequentemente 377 radianos por segundo. E o nosso XC, então, se a gente conhece o ômega, conhece a capacitância, fazendo essa conta, a gente chega a 265 ohms, que é a reatância capacitiva, consequentemente a impedância do circuito. A impedância do circuito é 265 ohms, esse vai ser o limitador da amplitude da corrente. A nossa FEM, então, ela tem amplitude de 142 volts, como diz o problema, e o nosso ômega é 377 radianos por segundo, como já tinha calculado. Esse aqui é como é que a FEM varia no tempo no nosso circuito. Bem, a corrente vai variar no tempo defasado da FEM, com a fase φ e com amplitude zero. A amplitude é simplesmente a amplitude da FEM sobre a impedância, isso é 142 por 265, e 0,54 amperes é a amplitude da corrente do nosso circuito com esse capacitor. Bem, a diferença de fase entre os dois a gente pode calcular usando XL menos XC sobre R, mas XL é igual a zero porque eu não tenho indutor, e o R é igual a zero também porque eu não tenho resistor, certo? Nesse caso, mas o XC não é zero. Então fica XC sobre zero, tendendo a zero, na verdade, esse cara vai tender a menos infinito. Para tender a menos infinito, o nosso φ é igual a menos π sobre 2. Menos π sobre 2 significa que a nossa corrente é igual à amplitude, que é 0,54, vezes o cosseno de 377t, menos π sobre 2, mais π sobre 2. Bom, de cara a fase não precisaria fazer essa conta, bastaria saber que o capacitor sempre adianta a corrente em π sobre 2. Como eu só tenho ele, então a corrente iria estar adiantada em π sobre 2 de qualquer forma com relação à FEM da fonte. A FEM é 377t, então a fase é aumentada em π sobre 2 para a corrente, certo? Bem, o nosso diagrama de fasor, só para qualificar o nosso problema, vai ser esse, né? A corrente adiantada em π sobre 2 com relação à FEM do circuito. Esse é o gráfico básico de fasores do nosso circuito, e a variação no tempo é dada por essas duas expressões. Nesse caso, o cosseno de ωt, que é a FEM, né? No instante inicial ele é máximo, aí quando 377t for igual a π sobre 2 é zero, quando 377t for igual a π vai ser valor mínimo e assim por diante. No caso da corrente, está adiantada em π sobre 2 com relação à FEM, certo? Ele chega primeiro que a FEM, o mínimo aqui, tá vendo? Para t igual a zero, o cosseno de π sobre 2 é zero, para 377t igual a π sobre 2 dá cosseno de π, que é menos 1, e assim por diante. A amplitude da corrente é 0,54, a amplitude da FEM é 142, certo? Bom,
Caracterizamos agora o circuito e o que ele quer, qual é o valor que o amperímetro registra. E o valor que o amperímetro registra é o valor RMS, certo? É a média do quadrado da variação da nossa corrente. E isso dá a amplitude sobre raiz de 2, isso é 0,54 sobre raiz de 2. Consequentemente, o valor registrado pelo amperímetro de corrente alternada, que ele é um amperímetro digital, né? Não, pode ser até analógico. O valor da corrente alternada, na verdade, o que tem dentro dele é um circuito integrador que integra essa variação da corrente no tempo, dando, na verdade, o valor eficaz, que é 0,38 amperes. É isso.